Olá, está no ar mais um programa 15 Minutos. Eu sou Vanderlei Miranda e te faço companhia de segunda a sexta às 10h30 da noite aqui na TV Rede Super. Espero que você e toda a sua família sejam tocados pela reflexão de hoje. Então, por favor, se puder, continue aí comigo porque o programa já está no ar. A mensagem preparada para o programa de hoje tem por título Mantenha a Esperança. Por maior que seja a dificuldade pela qual esteja passando, não desanime. Confie, mantendo sempre a fé e a esperança. Não se esqueça de que Deus não dá uma cruz mais pesada do que aquela que podemos carregar. Ele dá a lição e as provas conforme o nível de entendimento e evolução do nosso espírito. Nessa escola chamada Terra, há alunos em diversos graus, alguns mais adiantados, outros mais atrasados, mas o mais importante é que todos estão aprendendo de um jeito ou de outro. Busquemos compreender as nossas limitações e as dos outros, sem jamais perder a fé e a esperança. Elas são as vitaminas essenciais para mantermos a nossa saúde física, emocional, espiritual e mental. Lembremos-nos de que Jesus está no leme deste barco, o barco da vida, nos guiando e nos amparando em todos os momentos. Autor é desconhecido. Os programas que eu tenho levado até você, eles sempre estão falando de fé, de esperança, de vida, de confiança em Deus. E é claro que nós somos seres únicos, criados à imagem e semelhança de Deus, porém únicos. Não existem dois de nós, nem gêmeos univitelinos são exatamente iguais. Por mais que se pareçam, não são iguais, porque Deus nos fez únicos. Ou seja, a prova de que somos únicos está aqui, nesse dedo. A nossa digital, não existem duas digitais iguais no mundo. Essa é a prova de que nós somos exclusivos dentro da criação. A palavra diz que Ele, Deus, sela a mão de todo homem para que todos saibam que Ele, Deus, os fez. Ou seja, onde é que está o selo? Está aqui, na minha digital, na sua digital. Há um selo que diz que nós somos únicos, que não existem dois de nós em lugar algum. E por sermos únicos, nós também somos diferentes na nossa forma de pensar, de agir, na questão da nossa fé, da nossa compreensão de Deus em nossas vidas. A Bíblia diz que devemos amar ao Senhor nosso Deus de todo o nosso conhecimento, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, mas conforme o nosso entendimento. Entendimento é uma coisa muito pessoal, muito particular. Eu entendo de uma forma, você pode entender de outra. Por isso é que o próprio Deus respeita o limite do nosso entendimento. Eu não posso cobrar de você que entenda como eu entendo, assim como eu não posso também mostrar a você como é que eu entendo para que você entenda como eu entendo. Porque o entendimento é pessoal. Você ama a Deus? Ama, eu também amo. Você crê em Deus? Crê, eu também creio. Você confia em Deus? Confia, eu também confio. Você, de fato, ama a Deus com toda a sua alma? Creio que sim, eu também. Mas e o entendimento? Eu creio que nós podemos amar a Deus iguais na nossa alma. Podemos amar a Deus iguais no nosso coração. Mas no nosso entendimento, nós seremos diferentes. A comunicação, ela se dá de diversas formas. A comunicação, socialmente falando, ela não se dá apenas através da verbalização das palavras. A comunicação se dá através de gestos, sinais. A comunicação se dá na medida em que possamos fazer com que o outro entenda o que é que queremos comunicar. Mas eu aprendi uma coisa em jornalismo. Em jornalismo diz que
Comunicação não é o que eu te falo, comunicação é o que você entende. E isso eu creio que é a síntese de tudo isso que eu estou dizendo aqui para você. Comunicação não é o que eu te falo, comunicação é o que você entende. Por quê? Porque o entendimento é seu. Há um limite no seu entendimento e que Deus respeita, e foi o próprio Deus quem colocou dessa forma. E não adianta você querer fazer que alguém entenda como você entende. É preciso respeitar o limite do entendimento de cada pessoa. E se respeitarmos, claro, nós vamos estabelecer uma relação saudável, amigável, uma relação que de fato produza resultados, produza frutos. E Deus trabalha assim conosco. Por muito tempo na nossa vida, mesmo sabendo da existência de Deus, o nosso entendimento em relação a Deus era zero. Era totalmente nulo. Como é que esse entendimento aflorou na nossa vida? A partir do momento em que buscamos conectar a nossa vida com Deus. E na medida em que conectamos a nossa vida com Deus, na medida em que afinamos o nosso relacionamento com Deus, na medida em que nos aproximamos de Deus, nós vamos entendendo o plano e o propósito de Deus para as nossas vidas. E assim é a nossa vida como um todo, em todas as áreas da nossa vida. É assim no nosso casamento, é assim na nossa família, é assim no nosso trabalho, é assim na nossa membresia de igreja, é assim no mundo como um todo. E não tem coisa mais gostosa e mais tranquila do que saber que Deus me entende. O meu entendimento em relação a Deus pode ser muito limitado, mas o entendimento de Deus em relação a quem eu sou, esse é pleno, é total. É completo. Falei aqui num programa recente que Deus nos conhece. E nos conhece quando ainda não éramos formados. Ou seja, Deus nos entende. E nos entende por quê? Por uma razão muito simples. Foi Ele que nos criou. Ele soprou dentro de nós uma partícula dele. Quando a Bíblia diz no livro de Gênesis que Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, o que Deus estava fazendo era nos inflar com a sua presença. Para a gente entender isso de uma forma bem simples, né? Bem infantil, quando você pega um balão e assopra, você está enchendo aquele balão daquilo que sai de dentro de você, do seu ar. E é mais ou menos por aí, é como se Deus pudesse, né? E como se Deus tivesse feito assim, Ele nos formou do pó da terra. E ao nos formar, Ele soprou na nossa narina, é como se Ele estivesse nos inflando, nos dando vida, transferindo da sua vida para a nossa vida. Entende? É bem simples isso. E Ele, Deus, com certeza, nos conhece, nos entende, nos compreende, conhece detalhes íntimos da nossa vida, detalhes estes que nós não revelamos a ninguém, não mostramos a ninguém. Ele, Deus, conhece. Conhece o nosso pensamento, conhece o nosso levantar, o nosso deitar. É isso que a Bíblia diz. Jó escreve um dos livros mais bonitos da Bíblia. E é muito interessante que a Bíblia diz que quando Deus conversava com Satanás a respeito de Jó, Deus perguntou para Satanás: de onde você vem? E ele disse: eu venho de rodear a terra e de passear por ela. E Deus então pergunta para Satanás: porventura você viu o meu servo Jó, que não há na terra como ele, homem íntegro, reto, que se desvia do mal? São 4 características: integridade, retidão, se desviava do mal e temor a Deus, me parece. Agora deu aqui um lapso aqui de memória. Íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. É isso aí. Íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Você viu meu servo Jó? Falou: vi sim. Mas Jó é um corrompido e você é um Deus corrupto, que você encheu ele de riqueza, ele só te serve por isso. Ele, esse Jó que você enche a bola dele, só porque você encheu ele de bens, ele é rico, tem milhares de cabeças de gado, tem uma família maravilhosa, mora numa mansão, é o homem mais próspero da região, mas tira as coisas dele que você vai ver se ele não vai jogar isso na sua cara. Deus te conhece e Deus me conhece. Mas não esqueça de uma coisa: Satanás também te conhece e Satanás também me conhece.
E ele vai tentar exatamente pegar os pontos fracos da sua vida e da minha vida para nos fazer confronto com Deus. Tem uma canção que é muito bonita, mas quando eu ouço eu fico imaginando, essa pessoa não sabe o que ela está pedindo nessa canção. A pessoa diz assim, ah, como eu queria ser como teu filho Jó. E a pessoa fala isso imaginando que a maior virtude de Jó era a fé. Não era. Não era a fé. Não era a paciência. As maiores virtudes de Jó eram essas que Deus se referiu a ele quando conversava com Satanás. Íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Não era a fé. Não era. E a pessoa canta nessa canção, que é uma canção até muito bonita. Ah, como eu queria ter a fé do teu filho Jó, do teu servo Jó. Ora, para ter aquela fé de Jó, é preciso passar pelo que Jó passou. Então, às vezes, a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente pede a Deus. Porque a gente está pedindo uma coisa, Deus está, vou te dar. Mas para que isso aconteça, vai acontecer isso, isso e isso. Percebe? Então, é muito importante que no nosso nível de entendimento, a gente saiba primeiro que Deus quer sempre o melhor para nós. Deus não tem nenhum prazer no nosso fracasso, no nosso insucesso, nada disso. Mas também o sucesso não pode ser nunca sinônimo de vida abençoada. Sucesso, riqueza, do ponto de vista material, nunca pode ser creditado a uma questão de bênção ou de maldição. Existem palavras de Deus que foram liberadas a meu favor e a seu favor, que elas vão se cumprir no tempo de Deus, que elas vão se tornar realidade, mas eu preciso entender, e no meu entendimento eu não posso querer confundir as coisas. Eu não posso entender que Deus precisa fazer, Ele tem que fazer e Ele vai fazer. Não, eu preciso entender que Deus é soberano, que Deus é quem está no controle, não sou eu, porque a partir do momento em que eu assumo o controle, a tendência para o desastre é muito grande, a possibilidade de acidente é muito grande, por isso eu preciso deixar que Deus dirija, que Deus controle, que Deus guie. Eu preciso entender que Deus é o melhor condutor da minha vida, que você também tem como Deus o melhor condutor da sua vida. E nesse nível de entendimento, nós vamos então caminhar. Nesse nível de entendimento, nós vamos crescer em Deus e com Deus. Nesse nível de entendimento, a nossa vida será norteada, a nossa vida será dirigida, será orientada pelo próprio Deus. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Creia que Deus te entende e isso é o suficiente. Amém? Estamos chegando ao finalzinho, mais uma vez 15 minutos voou. Quero te agradecer pela companhia e dizer que eu continuo contando com você no nosso próximo programa. Lembrando que o programa 15 Minutos vai ao ar de segunda a sexta-feira às 10h30 da noite aqui na TV Rede Super. E não se esqueçam, sem Jesus não dá para ser feliz.